É praticamente impossível que alguém que não tenha vivido a Guerra Fria tenha condições de avaliar as condições pelas quais foram possíveis os acontecimentos do mês de março de 1964. Porque o cenário mundial era completamente diferente do cenário de hoje. O ambiente social era completamente diferente. As tensões sob as quais se vivia naquele período. Durante a segunda metade do século XX, as duas maiores potências mundiais se enfrentaram sem confronto direto: a Guerra Fria. Depois de 6 anos da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortes arrasaram a Europa. Duas grandes potências saem vencedoras: os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois países pertenciam aos aliados, que derrotaram a Alemanha nazista e o Império do Japão. Mas, olha, tão logo terminou, se armou a confusão, porque entre os vencedores estavam dois inimigos figadais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Eles se enfrentavam em tudo e passaram a se enfrentar com muito mais intensidade. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era resultado do avanço da Rússia comunista e já dominava 15 países. E continua tomando a Europa e o que mais ele podia, e todos os países balcânicos. Assaltos a bancos e agitações nos quartéis do exército imperial russo. A revolução assassina brutalmente a família imperial Romanov para implementar uma ditadura que tinha Lenin como deus e Stalin e Trotsky como papas vermelhos. Os soviéticos desenvolvem um plano para conquistar o mundo e implantar o comunismo em todos os países. O reino do terror vermelho se espalha nas décadas seguintes. O Holodomor e os Gulags são alguns dos genocídios que resultam das ditaduras totalitárias. A doutrina iniciada por Lenin é levada adiante por Stalin. Ainda não tinha essa visão de abrir os arquivos de Moscou, saber o que era comunismo, saber o que era um Gulag, saber o que era Holodomor, como nós sabemos hoje. Do outro lado do mundo, o Ocidente. Os Estados Unidos da América construíram uma democracia liberal baseada na sociedade de mercado e dos valores cristãos. A maior indústria e maior economia do mundo, é também o único país a ter armas nucleares, sendo a força imprescindível que derrotou os nazistas. Os Estados Unidos surgem no pós-guerra na liderança do Ocidente. Para reativar a economia dos países europeus devastados, os americanos propõem o Plano Marshall, oferecendo empréstimos a juros baixos. Então todo o ouro migrou para os Estados Unidos. Fazia sentido que os Estados Unidos virassem, então, o centro, a referência mundial de reservas e de moeda. E foi isso que aconteceu. Com o término da Segunda Guerra Mundial se aproximando, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin se reúnem na Conferência de Alta para discutir as fronteiras da Europa, depois da devastação nazista. Churchill deixa claro sua intenção de que eleições livres ocorram nos países do centro e do leste europeu, especialmente na Polônia e na Tchecoslováquia.